Quero saudar a amada igreja, os irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Continuamos na série, isso do meu ponto de vista é muito bom, bênçãos para um novo ano. Convido o irmão e a irmã para que abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Leremos os versículos 23 e 24. No último domingo de 2024, começamos essa série, onde no tema que foi abordado foi a questão da sabedoria, né? Então, caminhando ou trilhando o nosso caminho, a nossa vida com sabedoria, e essa sabedoria obviamente vinda de Deus. Abrimos o ano de 2025, mais conhecido como domingo passado, trabalhando no Salmo de número 37, versículos de 1 a 7, falando da importância que eu e você temos de entregar e confiar, não só a nossa vida, mas os nossos planos, sonhos e tudo aquilo que Deus tem para nós no altar dele, então entregando e confiando. E na noite deste domingo, no texto de 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24, nós vamos então trabalhar o vivendo o shalom de Deus nas nossas vidas. Então nós vamos nos aprofundar no significado, que sim, shalom é a paz de Deus, mas há um significado muito mais amplo e profundo desta palavra e que vai iluminar as nossas vidas em 2025, 26, 27 e enquanto o Senhor conceder fôlego de vida para nós. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do meu e do teu Deus: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Palavras do Senhor. Amados, relembrando então o tema, bênçãos para um novo ano, vivendo o shalom de Deus nas nossas vidas. Vivemos em um tempo, irmãos e irmãs, marcado por conflitos, ansiedade e desordem. A busca por paz e harmonia parece cada vez mais distante, seja no cenário global, com as crises e guerras que acompanhamos em nossas televisões, sejam em nossos lares e corações, muitas vezes, onde o estresse e as preocupações diárias parecem dominar. Muitos de nós, então, ou todos nós, buscamos encontrar a paz em conquistas materiais, reconhecimento social ou até mesmo em distrações passageiras, mas ainda assim continuamos a sentir um vazio interior. Neste contexto, meu irmão e minha irmã, de incertezas, a palavra de Deus nos apresenta uma verdade essencial e profundamente relevante, o shalom de Deus. Esta palavra hebraica, frequentemente traduzida como paz, carrega um significado muito mais amplo e profundo. O shalom bíblico descreve um estado de plenitude, suficiência e harmonia em todas as áreas das nossas vidas, seja ela espiritual, emocional e até relacional, do ponto de vista de como nós nos relacionamos com aqueles que estão à nossa volta. Quando a Bíblia, então, meu irmão e minha irmã, fala do shalom de Deus, ela nos convida a experimentarmos algo que vai além da simples ausência de conflitos. É sobreviver de uma forma íntegra, com o coração e a mente em paz, e em um relacionamento restaurado por Deus, ou melhor, em um relacionamento restaurado com Deus, consigo mesmo e com o próximo. É um estado em que nada está quebrado, nada falta e nada está fora de lugar. Frisem esses 3 pontos que nós trabalharemos muito forte, meu irmão e minha irmã, na sequência desta mensagem. É um estado em que nada está quebrado, nada falta e nada está fora do lugar. A verdadeira paz que só o príncipe da paz, ou numa tradução muito mais próxima do original, não é príncipe, sim ministro da paz, Jesus Cristo pode conceder.
Então, em meio às turbulências do mundo moderno, entender e experimentar a paz de Deus, o shalom de Deus é essencial para a nossa vida, meu irmão e minha irmã, porque nos dá 3 pontos importantes aqui. E nós trabalharemos mais a fundo esses pontos na sequência. Plenitude espiritual. A certeza de que Cristo, ou de que em Cristo, estamos completos e reconciliados com Deus. Eu acredito que os irmãos e irmãs, e nós já pudemos trabalhar nisso em alguns outros momentos, quando nos falta a paz que vem de Deus e que excede todo o entendimento, ou quando estamos em meio às mais correrias ou situações inusitadas da nossa vida, o quão difícil é a caminhada. Muitas vezes o deitar, o descansar, aquele relaxamento do ponto de vista de recuperar as nossas forças, porque estamos sempre nesta batalha ou nessa luta constante. Nas turbulências do mundo moderno, como falamos. Então, a plenitude espiritual, ou seja, temos a certeza de que em Cristo estamos completos e reconciliados com Deus. E aí nós vamos trabalhar mais à frente aquele conceito, né, de termos paz com Deus em primeiro lugar. Segundo, mas não menos importante, paz conosco mesmo. E terceiro, paz com o próximo. Mas também o shalom vai trazer o significado, a importância e a profundidade nas nossas vidas da suficiência. Ou seja, a confiança de que nada nos falta, pois Cristo é o nosso pastor e provedor. E quando a gente fala que Deus ou em Cristo nada vai nos faltar, não quer dizer ausência de conflitos ou de problemas, mas a certeza de que Cristo é único e suficiente nas nossas vidas para dar aquilo que precisamos. E por último, mas não menos importante, meu irmão e minha irmã, Shalom também traz consigo o significado, ou dentro do seu significado amplo, a questão da harmonia, ou seja, a paz que ordena a nossa vida interior e promove relacionamentos saudáveis. Acredito que todos os irmãos e irmãs aqui presentes, e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, já puderam experimentar da ausência dessa paz, por exemplo, quando nós nos relacionamos com pessoas das quais Deus não deseja que nós nos relacionemos. E a questão aqui não é fazer acepção de pessoas, longe disso, mas muitas vezes trazemos para o nosso círculo íntimo de amizade e de proximidade, ou compartilhamos sonhos e desejos com aqueles que muitas vezes vão trazer essa desordem e caos para a nossa vida, ao invés de realmente ser agregador e ajudar na manutenção do shalom de Deus. Então a ideia hoje, meu irmão e minha irmã, é refletirmos sobre como viver essa paz de forma prática e como ele impacta todas, ou ela impacta todas as dimensões da nossa existência. Quero convidar então os irmãos, num primeiro momento, e na primeira parte desta mensagem, quando falamos do shalom de Deus, shalom é plenitude, ou seja, nada quebrado. Em 1 Tessalonicenses 5:23, esta parte, explorando a raiz do hebraico, como nós já mencionamos, shalom é integridade, completude e paz, ou seja, a paz transcende a ausência de conflito, representando a harmonia entre o ser humano e Deus, consigo mesmo, com o próximo e com a criação. Quando a gente fala então de plenitude com a criação original, o shalom perfeito de Deus, quando vamos para Gênesis, ou colocamos os nossos olhos em Gênesis 1 e 2, vamos ver ali o relato da criação como um ambiente de harmonia total. Então, antes da entrada do pecado, antes da queda, antes de Adão e Eva comer do fruto, havia um ambiente de total harmonia no Jardim do Éden, refletindo ordem e a suficiência divina. A ponto de que em Gênesis 1:31, Deus, e ali estava escrito, está relatado que, e viu Deus que era muito bom, indicando não só a bondade moral, mas a perfeição funcional desta paz de Deus, onde tudo estava em seu lugar, sem falhas ou rupturas. Isso aqui é então
temos o advento, a entrada do pecado no mundo em Gênesis 3, onde essa plenitude foi abalada, rompida, gerando 4 rupturas importantes que eu e você devemos tomar cuidado nas nossas vidas para que possamos não só manter, mas continuar a viver esse shalom completo de Deus, a paz perfeita e completa de Deus nas nossas vidas. Em Gênesis 3:8, então, vemos essa ruptura vertical, ou seja, separação entre o homem e Deus. Se os irmãos lembrarem, todo o final de tarde, Deus chamava ali Adão para uma conversa, para um bate-papo, assim como Eva, e com o pecado, Deus chamando eles se escondendo, porque já sabiam da sua situação de desobediência a Deus, houve então essa separação entre o ser humano e Deus. Trazendo para os nossos dias, e na mensagem desta noite, eu e você devemos colocar, como cantamos agora há pouco no hino, colocar a nossa vida em ordem no sentido de ver o que tem causado essa ruptura vertical entre nós e o nosso Deus. O que tem feito separação da nossa vida com o nosso Deus, trazendo essa ausência de paz e de shalom. Mas também houve a ruptura horizontal em Gênesis 4, ou seja, o conflito entre seres humanos. Quando vemos, por exemplo, os irmãos Caim e Abel, e Caim tirando a vida do seu próprio irmão. E aí trazendo para os nossos dias o que tem feito também essa ruptura para que nós possamos ter paz com aqueles que estão à nossa volta. Sejam familiares, amigos do trabalho, da faculdade, da escola, ou qualquer ser humano que Deus coloque no nosso caminho, para que possamos não só conviver, mas falar de Deus para essas pessoas. Mas também houve uma ruptura interna. Gênesis 3:10, nós vemos que a angústia, a culpa e o medo gerado dentro do ser humano, quando desobedece a Deus, gera essa ruptura interna. E aí cabe a nós, trazendo a mensagem, ou atualizando a mensagem para este momento, o que tem causado essa angústia, medo ou culpa em nós, que atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E também houve a ruptura com a criação, que com a entrada do pecado, e aí nós vemos em Gênesis 3:17 e 18, e Romanos 8:22, a maldição sobre a criação, gerando essa desordem e sofrimento. Porque a partir dali, Eva daria luz com dores, o homem teria que comer do seu suor, ou seja, ele só teria ali sustento e provisão do suor do seu trabalho, então tudo virou um caos. Pois para Adão e Eva, por exemplo, era tudo ali, estava tudo na mão, viviam muito bem, de uma forma muito tranquila, em paz, e logo tudo isso ficou de cabeça para baixo. O caos espiritual, emocional e físico no mundo atual é a consequência dessa paz ou desse shalom quebrado na criação. A promessa bíblica, então, porém, aponta para essa restauração completa, e foi, sim, e a restauração completa em Cristo Jesus dessa plenitude total. E teremos o desfecho na Nova Jerusalém, na Jerusalém Celestial, na segunda vinda de Cristo Jesus, essa restauração da ordem completa, como foi no Éden, na Jerusalém Celestial. Mas, quando falamos então da paz e dessa restauração através da aliança, nós trazemos o conceito, como eu pedi para os irmãos mencionarem, de que nada quebrado no relacionamento com Deus. Após a queda, então, a paz tornou-se central na promessa da restauração divina. As alianças abraâmicas, em Gênesis 12, nos capítulos 12 e no capítulo 15, e a mosaica, em Êxodo 19 a 24, capítulos de 19 a 24, revelam o desejo de Deus de restaurar essa harmonia. A bênção sacerdotal, em Números 6, 24 a 26, também expressa esta restauração, simbolizando a reconciliação e a proximidade com Deus. Então nós temos 2 pontos aqui, quando nós falamos dessa restauração do relacionamento com Deus, onde nada está quebrado, é do ponto de vista, primeiro, da justificação, ou seja, nós temos paz com Deus
por meio de Cristo Jesus, e nós encontramos isso em Romanos 5, capítulo 5, versículo 1, por exemplo. Mas também na santificação, como nós cantamos também, que é esse processo contínuo de restauração do shalom interior, alinhando ou nos alinhando ao caráter de Cristo, como lemos em 1 Tessalonicenses 5:23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa vinda, onde será restaurada por definitivo a ordem e a paz por Cristo Jesus. Então, viver o shalom significa, meu irmão e minha irmã, ter um relacionamento restaurado com Deus pela obra redentora de Cristo. E a justificação elimina a separação entre o pecador e Deus, enquanto a santificação, operada pelo Santo Espírito, como nós pudemos trabalhar pela manhã, restaura a plenitude do caráter e da comunhão. E como podemos, então, avançar o shalom e a restauração do ser humano, ou seja, nada quebrado em nós mesmos. No versículo que acabamos de ler, de 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo vai destacar a necessidade de integridade total, ou seja, espírito, alma e corpo. Nada deve estar quebrado em nós mesmos, tanto em espírito, alma e corpo. Quando falamos de espírito, parte mais profunda do ser humano gira em torno ali dessa sede da comunhão com Deus vivo, vivificado pela regeneração em Cristo Jesus. Então, na minha e na tua vida, meu irmão e minha irmã, nada deve estar quebrado na nossa comunhão com Deus. Devemos ter essa sede constante de buscar não só a palavra, mas esta presença contínua da nossa constante presença com Deus, face a face com Deus ali no seu altar, para vivermos uma vida transformada. Quando falamos de alma, que no hebraico traz ali a questão do intelecto, das emoções e da vontade, o shalom de Deus em nossas vidas vai fazer com que a paz de Cristo cure as nossas ansiedades e angústias das nossas almas, como nós podemos ver, por exemplo, em Filipenses 4:7. E quando falamos de corpo, incluindo na plenitude do shalom bíblico, a redenção final do corpo ocorrerá na ressurreição gloriosa, como vemos em Romanos 8:23, e também na parte B do versículo 23 de 1 Tessalonicenses 5, que fala que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter nada quebrado, então, meu irmão e minha irmã, no ser humano, na minha e na tua vida, significa que no espírito, uma vida reconciliada com Deus. Na alma, saúde emocional, cura de traumas e restauração da identidade de Cristo. Domingo passado, se não me falha a memória, foi na mensagem de domingo passado que eu falei que muitas vezes nós carregamos bagagens quando se fala de emoções, traumas, a falta de perdão ou qualquer outro ponto dessa natureza que vai nos fazendo com que essa bagagem fique cada vez mais pesada e a gente não consiga avançar no dia a dia e no caminhar com Cristo Jesus. Começamos a olhar muito para trás, para o passado, e isso quer dizer, falando da psicologia de depressão, olhamos muito para frente e ficamos presos ali no futuro, quando se fala de ansiedade, e deixamos de viver este presente, que é o dia de hoje e cada momento com o nosso Deus. Mas no corpo também, meu irmão e minha irmã, a questão dessa esperança escatológica de um corpo glorificado na eternidade. Então, buscar o shalom interior, ou a nossa paz, a paz conosco mesmo, meu irmão e minha irmã, implica em permitir que a palavra de Deus e o Espírito Santo restaurem todas as áreas do nosso ser. Se eu e você queremos ter um 2025 abençoado, pleno, completo em Cristo Jesus, 2026, e como já falo, todos os anos em que Deus nos soprar fôlego de vida, precisamos estar e permitir que Deus restaure todas as áreas da nossa vida. Qual tem sido, meu irmão e minha irmã,
a minha área ou a tua área, ou áreas que nós não temos permitido a restauração do Senhor? Qual é aquele quartinho secreto ou aquele quartinho que a gente coloca em casa? Sempre tem aquele quartinho da bagunça, né, que a gente vai colocando tudo ali dentro, fecha a porta e quando chega alguém a gente fala, ó, pode mexer em qualquer lugar, só não abre aquela porta, que é que nem desenho, né? Quando o bichinho abre a porta, vem toda aquela bagunça para cima da gente. Qual tem sido, meu irmão e minha irmã, este quartinho, este lugar que nós falamos para Deus, aqui não, Deus, aqui o Senhor não entra. Precisamos buscar esta restauração completa. E o Shalom também, a paz, traz não só do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista coletivo, enquanto igreja, enquanto comunidade, ou seja, nada quebrado em nós. E aqui eu trago 2 pontos. O primeiro é essa reconciliação entre os irmãos. Perdoar e promover a reconciliação, como vemos em Mateus 5, 23 e 24. Mas também a unidade do corpo de Cristo, paz de Cristo como árbitro no nosso coração. Indivíduos plenos da paz de Deus em nossos corações, do Shalom de Deus completo, é igual também a uma comunidade em paz e que caminha de forma reconciliada e unida enquanto corpo de Cristo. Viver a paz com o próximo, meu irmão e minha irmã, perdoando e promovendo a reconciliação, além de priorizar a comunhão e o serviço mútuo no corpo de Cristo, são ações práticas da paz enquanto igreja. Caminhando para a parte 2, meu irmão e minha irmã, trabalhando agora a parte da paz e do Shalom como suficiência, ou seja, nada faltando em nossas vidas. Quando falamos da paz no sentido de suficiência, o Shalom de Deus como fonte dessa suficiência espiritual, vamos, e peço que os irmãos abram a sua Bíblia, no Salmo de número 23, versículo de número 1, muito conhecido dos irmãos e irmãs, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós olhamos para os originais, a tradução mais próxima é: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Quando nós olhamos para Deus e afirmamos de nada sentirei falta com Deus, quer dizer que Ele é a fonte única e suficiente das nossas vidas. Podemos ver então em Efésios 2, 8 e 9, essa suficiência pela salvação, pela graça que recebemos como dom de Deus e não pelas nossas obras. E em Romanos 8, 32, porque Deus entregou o seu Filho, como não dará também todas as demais coisas para nós? A suficiência espiritual significa que Cristo é tudo o que precisamos para a vida eterna e para a comunhão plena com Deus. Nele não há falta espiritual para o perdão, justificação e reconciliação. Essa plenitude espiritual, então, é descrita como paz com Deus em Romanos 5:1, e esse relacionamento restaurado, meu irmão e minha irmã, é a obra redentora de Cristo, garantindo que nada nos faltará. Mas Deus também, Ele é suficiente na minha e na tua vida quando fala das nossas questões emocionais. Ou seja, o conceito de nada faltando também aplica-se, meu irmão e minha irmã, para os nossos aspectos de bem-estar emocional e psicológico. Filipenses 4, de 6 a 7, vai declarar que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. O Shalom aqui, então, não é uma tranquilidade superficial, mas uma suficiência interior que acalma a alma, mesmo em meio às tribulações. O importante é de frisar e ressaltar aqui, amados, que quando nós falamos de Shalom, isso não quer dizer que nós não teremos necessidades ou que não passaremos por dificuldades e conflitos. Mas quer dizer que enquanto nós estamos atravessando essas necessidades e conflitos, nós estamos em paz, porque esta paz vem do meu e do teu Deus, acalmando a nossa alma em meio às tribulações. Em João 14, 27, meu irmão e minha irmã, Jesus promete a sua paz diferente da que o mundo oferece. Essa paz está ligada à presença do Espírito Santo, que consola e atua como agente da paz de Deus, sustentando a nossa mente e coração. Mas também,
mesmo não sendo o ponto principal a questão material, a paz e o shalom de Deus também é fonte dessa suficiência material. Embora o shalom não se limite a provisões materiais, meu irmão e minha irmã, o Antigo Testamento associa a paz, o shalom, a essa abundância e a provisão divina. Salmo 34, 9 e 10 garante que nada falta aos que temem ao Senhor, representando a certeza do cuidado e provisão divina para cumprir os seus propósitos. É por isso que agora há pouco eu acabei de falar que quando nós estamos atravessando os problemas, atravessamos, entre aspas, em paz, do ponto de vista que nós confiamos em Deus e não nas nossas forças. E que Ele nos garante essa suficiência, seja de provisão material e, sobretudo, da espiritual. Mas também, em Mateus 6, 31 a 33, Jesus nos ensina que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então o shalom aqui é provisão e plenitude, estando ligado à confiança em Deus e à dependência que eu e você temos que ter nele. Mas também olhamos pelo lado escatológico dos fins dos tempos, do ponto de vista que há suficiência completa no reino vindouro. O conceito então de shalom, meu irmão e minha irmã, encontra sua plenitude final, como lemos em 1 Tessalonicenses 5, no reino de Deus consumado. Apocalipse 21, 3 e 4 descreve o ápice do shalom escatológico, onde a presença de Deus será suficiente e total, e a nova criação será perfeita, sem vestígios de desordem ou pecado. E por fim, trabalhando o shalom como harmonia, ou seja, nada fora do lugar. Com base, meu irmão e minha irmã, em 1 Coríntios 14, 33, essa parte aborda a paz de Deus, o shalom, como harmonia perfeita e ordem, onde tudo está alinhado, ou onde tudo está em alinhamento completo, refletindo o caráter ordenado de Deus. Não é bom quando tudo anda bem nas nossas vidas, tudo está alinhado no lugar e como uma máquina ali com todas as suas engrenagens rodando bem? Agora, quando a máquina começa a faltar ali o óleo, ou as engrenagens vão se enroscando, ou quebra, as coisas não funcionam, não é prejudicial e ruim? Da mesma forma, quando nós buscamos o shalom de Deus, ou desejamos o shalom de Deus, aqueles que estão à nossa volta, nós desejamos que esta harmonia seja uma verdade na minha vida e na vida de todos nós. O primeiro reflexo, meu irmão e minha irmã, do shalom divino está na ordem da criação. Em Gênesis 1, de 1 a 31, descreve a criação ordenada do universo, resultando nessa harmonia total. A repetição do texto, ou da frase, e viu Deus que era bom, como nós já vimos no começo do nosso sermão, em Gênesis 1, 31, indica esta harmonia funcional, onde nada estava fora do lugar. O que está fora do lugar na minha e na tua vida, meu irmão e minha irmã, e que em Cristo Jesus, e pelo poder do nosso Deus, deve voltar a estar no lugar? Ou mudarmos as nossas atitudes para que, pela vontade de Deus, sejamos colocados no lugar? O pecado de Gênesis 3 rompe essa harmonia, como nós já falamos, gerando caos e desordem, desequilíbrios nas esferas espirituais e relacionais. Mas olhando a paz de Deus nesta perspectiva de harmonia relacional, ou seja, nada fora do lugar no corpo de Cristo, Paulo destaca em 1 Coríntios 14, 33, que o caráter de Deus, como Deus de paz, deve refletir-se nas nossas relações comunitárias. Temos sido sal da terra, luz do mundo, essa paz de Deus que excede todo o entendimento por onde passamos e nas relações que temos no nosso dia a dia, seja em casa, no trabalho, na faculdade ou na escola. Paulo combate esse caos nos cultos em Corinto, porque nós vemos, ou olhando para a igreja em Corinto, havia muito caos e as coisas estavam fora do lugar, porque eles colocavam coisas à frente das coisas de Deus como mais importantes do que as coisas de Deus. Por exemplo, a questão dos dons. Para eles, quem falava em línguas era melhor ou mais próximo de Deus do que aqueles que não tinham este dom. Entre tantas outras coisas, e esse não é o momento de nos aprofundarmos nisso. Mas quebra esse reflexo
ou é reflexo dessa quebra, desse shalom de relação, ou dessa paz que eu e você temos que ter com o próximo. Trazendo para os nossos dias, é a questão do ego, meu irmão e minha irmã, que muitas vezes, quando colocamos na frente das nossas relações, deturpa e atrapalha a comunhão nossa com Deus, nossa com a gente mesmo e como estamos vendo nossa com o próximo. Então essa metáfora de 1 Coríntios 12, que é o corpo de Cristo, que se encontra em 1 Coríntios 12, de 12 a 27, vai ilustrar a interdependência dos membros da igreja. Cada crente aqui tem uma função, cada cristão tem a sua função, o seu ministério, o seu dom, e todos eles se completam em harmonia, assim como no trabalho, no nosso lar, e onde estamos inseridos enquanto comunidade, tudo tem ali a sua harmonia. Se alguém deixa de fazer algo, não vai sobrecarregar aquele que está vindo depois, por exemplo, ou dentro de uma estrutura, sobrecarrega. Então a quebra dessa harmonia, meu irmão e minha irmã, ocorre quando há competição entre dons, falta de amor, desordem ou até esse individualismo que traz ou é gerado por esse ego. E por fim, os últimos 2 pontos, quando nós falamos de harmonia interior, nada fora do lugar dentro do ser humano, o shalom de Deus manifesta-se também na harmonia interior, onde mente, emoções e vontades estão em alinhamento com a verdade de Deus. Quando eu e você, enquanto servos e servas, filhos e filhas do Deus Altíssimo, buscamos harmonia interior e olhamos para que nada esteja fora do lugar dentro de nós, é quando nós alinhamos as nossas vontades, desejos, sonhos e anseios à vontade do Senhor. A partir do momento que a nossa vontade estamos realmente ali alinhados, onde não há uma sombra de projeção nem para a esquerda nem para a direita, nós estamos com a harmonia completa, ou seja, nada está fora do lugar. Agora, quando nós vimos pela manhã no estudo bíblico, na verdade não foi no estudo bíblico, irmãos, na devocional, quando nós falamos de Jonas, e Deus manda Jonas para Nínive, e ele vai para Tarsis, isso mostra uma ruptura dessa harmonia interior, porque nós começamos a não obedecer a Deus e não fazer a sua santa vontade, e isso gera conflito, como gerou na vida do profeta Jonas. Durante a viagem no mar, o barco agitado, as ondas ali, foram lançados sorte, viram que ele era o problema e ele acabou sendo lançado ao mar. Quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fora dessa harmonia e isso é muito prejudicial para mim e para você. Então o shalom interior implica nessa restauração do espírito, a renovação da alma pela palavra e a redenção final do corpo, meu irmão e minha irmã. E por fim, essa harmonia, ou seja, nada fora do lugar com relação à redenção final. Volte pela última vez os seus olhos no texto dessa noite, amados. Na parte B do versículo 23, que diz que na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A narrativa bíblica, meu irmão e minha irmã, aponta para essa restauração total do shalom na consumação dos tempos. Colossenses 1:20 vai afirmar que o sacrifício de Cristo reconciliará todas as coisas, tanto na terra quanto nos céus. A criação, sujeita ao caos em Gênesis 3, como vimos, está em processo de restauração final, como vemos em Romanos 8, de 19 a 23. O novo céu e a nova terra, descrito em Apocalipse 21, de 1 a 4, representam essa plenitude do shalom final, onde tudo será restaurado de uma forma definitiva em Cristo Jesus. Concluindo então, que nas nossas vidas possamos viver de forma plena e definitiva o shalom de Deus, onde de forma plena nada estará ou será quebrado em Cristo Jesus, suficiência, ou seja, nada faltará em Cristo Jesus, e viveremos em harmonia, porque nada estará fora do lugar em Cristo Jesus. Amém? Que o Deus de paz, neste chamado à ação, nesta noite, para mim e para você, possa nos levar a essa prática e ao compromisso de vivermos como embaixadores da paz de Deus. Que Deus assim nos abençoe nesta noite. Amém.